Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de fé. Quero retratar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus. Quero pegar como base Marcos capítulo 15 e no verso 33, que diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como você pode avaliar, foi uma espécie de grito de Jesus. Foi a primeira vez na história que um pai viu seu filho morrer e não fez nada. Não foi uma morte qualquer, foi a pior morte que poderia acontecer. Somente os piores daquela época eram crucificados. As piores pessoas, os maiores malfeitores, aqueles que levantavam rebelião contra o Império Romano. Esses eram crucificados. Eu quero que você imagine Deus como pano de fundo de todo aquele cenário, vendo Jesus passar por tudo aquilo e não estender a mão, sendo que Deus tem todo o poder, mas naquele momento não fez nada. O interessante é que Deus não fez nada porque Jesus também não queria que Deus interferisse. Havia uma espécie de anestésico que eles davam para as pessoas que seriam crucificadas, e Jesus se negou a tomá-lo, porque Jesus queria passar aquele momento, sofrer tudo o que ele sofreu, com a sua autoestima lá em cima, não perdendo o seu sentido, mas tendo plena convicção que o trajeto que ele tinha que percorrer para que eu e você tivéssemos vida hoje, para que o mundo fosse melhor, ele percorreria com extrema dignidade. A crucificação, para a questão de conhecimento, ela ficou conhecida através de Cristo. Mas já aconteciam antigamente pessoas que eram crucificadas. Havia crucificação em massa. Quando os persas pelejaram contra os babilônicos, essa peleja durou 19 meses. Quando os persas derrotaram os babilônicos, foram crucificados 3.000 babilônicos. Quando Alexandre o Grande dominou a cidade de Tiro, ele mandou que crucificassem 2.000 pessoas. Só que através de Cristo, a morte de crucificação se tornou mundialmente conhecida. Cristo é a pessoa mais conhecida de todos os tempos, independente da sua religião, do seu credo. A pessoa de Cristo como ser humano é extraordinária. Cristo sempre foi perfeito nas suas palavras, na sua forma de conduta. E mesmo diante de todas as atrocidades que acometeram a sua vida, ele percorreu um caminho sem questionar, sem criticar e sem expor o defeito das pessoas. Cristo foi a pessoa mais extraordinária que viveu na terra. A crucificação de Jesus ela durou 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Haviam 3 pessoas que foram crucificadas. Cristo no centro, um homem à sua direita e um homem à sua esquerda. O chicote que usaram para chicotear Cristo era chamado de azorrague. Ele tinha aproximadamente 12 tiras de couro. E nas pontas dessas tiras de couro haviam espécies de crânios de animais. Jesus Cristo levou 39 chicotadas com esse azorrague.
A coroa de espinhos que colocaram sobre a cabeça de Cristo, os espinhos eram espinhos africanos. Eles tinham de 7 a 10 centímetros de comprimento. Esses espinhos, para você ter uma base, eles eram utilizados pelos marceneiros como pregos. A cruz que Jesus carregou, ela tinha aproximadamente 150 quilos. Jesus percorreu um caminho de 2 quilômetros de distância até ser crucificado. Eu quero que você imagine o cenário. Imagina as pessoas que estavam ali, que foram curadas por Cristo, que foram tocadas por Ele. Imagina aquela mulher que foi apanhada de adultério, olhando Jesus e vendo a pessoa que estendeu a mão para ela, que não perguntou para ela com quantos homens ela havia se deitado, quantos pecados ela havia cometido, mas simplesmente disse para toda aquela multidão: quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Imagina os servos que foram tocados por Jesus. Imagina as crianças que sonhavam ser iguais a Cristo quando crescessem. Imagina todas as pessoas que caminhavam quilômetros de distância para ouvirem uma palavra vinda dos lábios de Jesus. Imagina as pessoas que ouviram Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Imagina as pessoas que almejavam Cristo estabelecendo o seu reino na terra, que não entendiam que o projeto de Cristo não era estabelecer um reino terreno, mas um reino espiritual, um reino que transcende todo o intelecto humano, um reino que traz paz para o nosso interior. Agora vem a pessoa mais formidável passar por aquilo, viver aquilo. E eles estão se despedindo de Cristo porque sabem que se não houver uma intervenção divina, será o último momento que eles verão a Cristo. E os soldados romanos estão com pressa. Eles precisam cumprir aquilo que lhes foi delegado. E eles batem em Cristo como se ele fosse o maior malfeitor do mundo. E Cristo permanece quieto, calado. Ele não se defende, por mais que não tivesse cometido pecado ou erro algum. Ele permanece quieto. Ele permanece rumo ao seu trajeto. Rumo ao trajeto que ele já havia predito. Ele sabia que morreria assim. Ele havia se preparado quando, através dos seus poros, houve sangue. Quando ele teve uma espécie de trauma. E agora ele estava passando por aquilo que ele havia antevido. Era difícil, mas ele precisava seguir aquele caminho. Ele precisava percorrer aquilo porque ele sabia que o objetivo final era algo muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Os pregos que foram utilizados para pregar a Cristo tinham de 15 a 20 centímetros de comprimento. Eu quero que você imagine o cenário. Nunca na história a morte de alguém trouxe vida. Nunca na história a morte de alguém aglomerou um número tão grande de pessoas. Mães tampavam os olhos dos filhos porque os filhos derramavam suas lágrimas. A cidade inteira parou. Porque diante daquele madeiro estava um homem de aproximadamente 1,70 m de altura, seminu, ou em algumas traduções nu. Mais de 460 cortes no seu corpo, vertigens expostas, sendo blasfemado. Pessoas gritavam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, que nós creremos em ti. E Jesus proferiu poucas frases, mais precisamente 8 frases desde o início do seu trajeto. Era impossível na primeira hora alguém usar a lucidez
diante de todas as atrocidades a qual era cometido um crucificado, era impossível raciocinar. Mas Cristo, num vislumbre de lucidez, olhou para todos e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando nós estamos diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, diante de um desemprego, de uma solidão, de uma doença acometida, nós não conseguimos pensar nas pessoas, mas Cristo pensou em todos nós. Cristo amou o mundo de tal maneira que foi capaz de entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida. Pense nisso. A cruz de Cristo, a cruz que Ele carregou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos sonhar, para que hoje nós pudéssemos ter liberdade. Se nós seguirmos a Cristo, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele pregou, se o mundo vivesse os ensinamentos de Cristo, não haveria fome, miséria, mazelas, solidão, abandono, traição. Se o mundo seguisse os ensinamentos de Cristo, haveria uma plena felicidade, haveria mais compaixão. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, divulga. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus cuide de você. Em nome de Jesus, amém.